Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 8. Na Câmara dos Ovoides. Não podíamos, no entanto, deixar o departamento sem completarmos as lições do dia, e por isso convidei Adelaide para examinar de perto a Câmara dos Ovoides, contígua à enfermaria que visitávamos. Conheço a existência destes estranhos seres, mas jamais vi um deles, dizia a estudante, admirada diante da ímpar oportunidade. Numa sala de iguais dimensões continua a Câmara dos Embrióides, constituída nas mesmas feições, contendo pequenos berços, também conectados por fios translúcidos. Ali, no entanto, estes são abertos, pois os ovoides não necessitam de proteção vibratória e temperaturas diferenciadas como os embrióides. Aqui se acomodam os ovoides suicidas em preparo para a embrioterapia, com seletivo potencial de recuperação, pois existem outros, oriundos de outras etiologias. Há aqueles que são filhos do ódio, centralizados em monoteísmo de revolta e vingança. Os que aqui são assistidos, entretanto, não alimentaram tais sentimentos, mas são apenas vítimas da avançada psicólise. Examinemo-los detidamente, a fim de que você possa ajuizar-se dos limites da queda humana. O ovoide é uma verdadeira regressão biológica, representando o colapso da forma e da consciência. O processo se efetua através de paulatinas degradações em que a configuração humana se contrai, inicialmente pela perda dos membros e redução significativa do tronco, até que se estaciona em sua forma final, assemelhando-se a uma mórula embrionária agigantada, pois guarda dimensões que variam entre uma laranja e um crânio de um recém-nascido. A alta densidade da aura envolve-o em uma névoa, tornando-lhe os contornos imprecisos e emprestando-lhe um aspecto gelatinoso, como os embrióides. Sua membrana externa acinzentada, à semelhança de mórula, apresenta desenhos losângicos arredondados. Toquei de leve a fronte de Adelaide, de modo a permitir-lhe uma visualização mais abrangente do estranho ser, sob nossa respeitosa análise. Abaixo da membrana protetora, podíamos vislumbrar os vasos sanguíneos, com pulsões quase imperceptíveis, denotando-se-lhe a fraca atividade vital. Os órgãos internos se apresentam reduzidos em suas formas embrionárias. A bomba cardíaca bate fracamente em sístoles frouxas, intercaladas por longas diástoles. Sua anatomia está regredida ao coração dos répteis, apresentando 4 câmaras incompletas, formadas por 2 átrios e um só ventrículo, parcialmente dividido. O sistema nervoso também se acha retrocedido aos primórdios de seu desenvolvimento embrionário, mostrando-se como o arquencéfalo, o cérebro primitivo, constando de um tubo neural dividido nas 3 vesículas encefálicas primordiais.
os 12 pares de nervos cranianos e suas formações ganglionares, no entanto, acham-se presentes. Sua temperatura é instável, variando com a do ambiente, mantendo-se menos de 1 grau acima deste. Estes cistos humanos, assistidos por dedicados enfermeiros espirituais, estão em permanente sono estival, quais os animais hibernantes, disse a Adelaide. O pensamento contínuo está neles detido momentaneamente e não há registro sequer de sonhos. O fenômeno aos nossos olhos demonstra, sem sombra de dúvidas, que o encistamento não é unicamente um patrimônio dos animais inferiores. O longo letargo lhes permite a espera por melhores condições de vida e, dessa forma, podem resistir às situações adversas no ambiente espiritual em que se projetaram. Importa ainda considerar, junto ao estudioso, que a ovoidização, embora pareça exótica aos nossos olhos, não se trata de uma aberração biológica completamente estranha à natureza do ser. Foi e continua sendo um procedimento vitorioso nos reinos inferiores da existência, arquitetado pelo princípio inteligente, com o fim precípuo de resguardá-lo diante de condições adversas de vida. Aparentemente foi abandonado no plano carnal, à medida que este evoluiu e desenvolveu organismos mais complexos para a sua subsistência, porém continuou a ser um mecanismo biológico útil após a morte física. Depois do desenlace, por não encontrarem no plano espiritual condições favoráveis à manutenção de suas vidas, os animais superiores e mesmo o homem primitivo promovem o encistamento perispiritual, recolhendo a consciência ainda insciente em sono letárgico, aguardando desse modo, de forma cômoda, a oportunidade de novo renascimento na carne. Por isso, os ovoides humanos já habitaram abundantemente as paisagens espirituais de nosso planeta nos primórdios da humanidade, até que conseguiu o homem desenvolver o seu perispírito e amadurecer sua consciência a tal ponto de viabilizá-los para o sustento do pensamento contínuo fora da matéria, modelando no mundo extrafísico uma estrutura capaz de mantê-lo em vida ativa, tal qual nos encontramos hoje. Desta maneira, os desencarnados que recorrerem à ovoidização estão apenas recordando antigo e bem-sucedido mecanismo da evolução, amplamente utilizado no passado e registrado na memória espiritual de todo ser vivente. Observe outros aspectos deste estranho ser. Continuei. Olhe mais atentamente na sua superfície e veja que nos centros dos losangos da membrana protetora, que não poderíamos chamar propriamente de pele, há pregas que confluem para pequenos orifícios. São dutos que vertem uma secreção pegajosa, secretada quando o ovoide não está acomodado na intimidade de algum hospedeiro. Essa secreção o protege, ajudando-o a fixar-se em qualquer superfície em que esteja. Notemos também que na parte inferior do ovoide se observa um pequeno orifício pregueado que continua em fímbrias delgadas. Trata-se de sua ventosa, através da qual ele se alimenta, não de detritos ou substâncias de natureza material, porém de vibrações. Instalam-se estes cistos humanos, regredidos à organização tão rudimentar, preferencialmente na mente humana, pois se alimentam das emanações psíquicas de suas vítimas. Comumente se alojam na fronte de seus hospedeiros, em íntima conexão com o centro cerebral, fonte de intensos eflúvios mentais. Como essas vibrações não produzem resíduos e o metabolismo celular está praticamente estacionado, a organização do ovoide dispensa o trabalho dos órgãos digestivos e excretores, que se encontram reduzidos
em suas formas embrionárias, completamente destituídos de atividade orgânica. Naturalmente que levarão ao esgotamento das energias psíquicas daqueles que parasitam, acarretando-lhes graves transtornos mentais. Não estaremos sujeitos ao ataque de um deles? Não se intimide, minha amiga. Tal assédio se fundamenta em certos quesitos que seguramente não trazemos no momento. A necessidade de sintonia para que a parasitose se instale em qualquer nível em que se manifeste, pois vítima e algoz sempre se unem mediante a anuência da lei de Deus. Observe, no entanto, que o ovoide possui um lentíssimo movimento pulsátil, que é a sua respiração, na razão de um ciclo completo a cada 2 minutos, aproximadamente, na mesma frequência das vibrações que está absorvendo neste instante. Este movimento cessa por completo, uma vez que não esteja se alimentando. Ele absorve neste momento nossas emissões de simpatia, como podemos notar pela ligeira sensação de frio nas pontas de nossos dedos, ao lhe aproximarmos nossas mãos. No mundo subhumano das trevas, no entanto, eles são temidos e usados como verdadeiras armas de persuasão por espíritos com intenção de domínio, que podem aplicá-los tanto em encarnados quanto em desencarnados, e por isso os ovoides são muito procurados por estes infelizes, uma triste realidade de nosso mundo, minha amiga. É assustador, Adamastor, observarmos como pode degenerar a alma humana. Um ser superior, transmudado em uma massa embrionária disforme, perdendo completamente a configuração já conquistada. Isso me deixa pasma diante da possibilidade da regressão. Nossos amigos na carne costumam suscitar controvérsias diante do ovoide, detentor de nítido processo retroativo da forma, por não terem compreendido muito bem a revelação que parece formalmente contestá-la. Aqui, o fenômeno da degradação está patente aos nossos olhos, e todos os dias o constatamos em nossos assistidos. Portanto, não podemos mais lhe negar a veracidade. Sabemos, contudo, que o patrimônio evolutivo já conquistado pelo ser continua retido como potencial e, na verdade, não se perde. Porém, não há dúvidas de que as formas involutivas da contração foram colocadas em funcionamento pela alma doente, que requererá imenso esforço para se recuperar, retardando sobremodo o seu progresso. De forma que não podemos mais duvidar da possibilidade de regressão, representando sem dúvida o maior dano que o espírito é capaz de se infligir. As grandes quedas morais do ser em evolução são sempre possíveis, desencadeando movimentos retrógrados para si mesmo, até que este atinja os patamares da sublimidade, de onde se torna improvável resvelar-se novamente para os abismos do mal e da revolta. Enquanto isso for possível, permite o Senhor a liberdade de se rebelar contra suas leis. Desparte, tais graves erros recorrerão sempre em forma de prejuízos evolutivos para quem os pratica, única forma de se coibi-los, ensinando com isso a não mais exercê-los. A Câmara dos Ovoides, no Departamento de Embrioterapia, detém aqueles com algum potencial de recuperação imediata. São encaminhados para reencarnações frustras, mas bastante salutares para eles. Levarão a formações teratogênicas, incompatíveis com a vida, muito mais graves, naturalmente, do que as induzidas pelos embrióides. Serão, assim, os protagonistas de diversas patologias da prenhez, como as ectopias gestacionais, que são as gravidezes que ocorrem fora do útero, os deslocamentos placentários, os blastomas coriais, que são os tumores uterinos, como a mola idadiforme,
que é o processo tumoral desenvolvido na gravidez, e, sobretudo, as malformações embrionárias, absurdas do ponto de vista biológico, despertando no observador terreno a noção de que a vida está subordinada ao acaso e a presença do divino é incerta e duvidosa. O pesquisador da Terra imputa a erros genéticos aleatórios e injustificáveis as perturbações induzidas pelos espíritos regredidos, dizia a Adelaide. Mas não são nada disso. São ensaios biológicos de desovoidização, como chamamos aqui. Produzem verdadeiras aberrações biológicas, mas ricas de inquestionável valor terapêutico para estes desvalidos seres. A natureza não produz inutilidades, e mesmo as malformações guardam sua necessidade. Após vários ensaios reencarnatórios frustros, o ovoide pode se recuperar e refazer seu molde perispiritual na conformação humana. Depois nascerão ainda como mongóis, imbecis ou portando outras malformações genéticas, as mais diversas, catalogadas pela ciência terrena, sem lhes alcançar a causa, erradicada no espírito. Com esforço, porém, podem se recuperar e continuar assim a acompanhar o grupo humano ao qual pertencem. Grande parte deles, no entanto, não se restabelecerão e serão enviados para unidades primitivas, onde prosseguirão suas evoluções. Portanto, deduz-se que os homens não deveriam deter estes processos uma vez identificados, não é mesmo? Sim, Adelaide, mais uma vez, o aborto comparece aqui como fator de prejuízos para todos os envolvidos. Estes processos gestacionais devem ser suportados até o ponto em que não ameacem a vida das mães que os acomodam. Embora dolorosos, são ressarcimentos expiatórios e devem ser tolerados ao máximo, a fim de que cumpram com suas finalidades. As energias desequilibrantes da massa ovoidal são exoneradas para a carne nestes choques biológicos, aliviando-lhes a danosa ação no perispírito. Para o espírito, nestas condições, funcionam como verdadeiros choques, quais os eletrochoques da psiquiatria, levados a efeito com o mesmo propósito de despertamento da consciência adormecida na loucura. Irão refletir no espírito como salutar impulso de refazimento, invertendo, como já vimos, o impulso contrativo do encistamento ovoidal. Cabe, assim, considerarmos que existem ovoides tão intensamente atados aos seus hospedeiros desencarnados que reencarnam jungidos a eles, produzindo estranhas enfermidades para a análise dos estudiosos do mundo, como o cisto dermoide, uma malformação embrionária descrita pela patologia humana, rara e incompreensível. Esta evidente comprovação da existência do ovoide consiste num exótico tumor cístico que se desenvolve de forma irregular na região frontal daquele que o transporta, formado por uma pele envolvendo uma massa de restos embrionários em estado rudimentar, onde se nota a presença de pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas, cartilagens, ossos e dentes, demonstrando que, junto com o hospedeiro, o ovoide submeteu-se a caótico ensaio de desenvolvimento embrionário. Nosso conhecimento da perfeição das leis divinas obriga-nos a inocentar a natureza pela produção dessas estranhas patologias, sendo o próprio espírito caído o único artífice dessas graves desarmonias. Adelaide dava-se por satisfeita e era forçoso terminarmos nossas observações, finalizando a proveitosa visita ao departamento. Respeitosamente, deixamos a enfermaria, com a esperança de que o homem terreno
aprenda definitivamente a valorizar a existência e a se deixar conduzir pelo amor, a fim de que as aberrações sobre as nossas vistas deixem definitivamente de macular as paisagens divinas da vida. Não terminamos nosso trabalho em absoluto, Adelaide, disse a amiga, que acreditava estarmos encerrando ali nossa tarefa ao entregar Alberto aos cuidados do departamento. Quando assumimos uma tutela, responsabilizamos-nos pela sua completa execução. Podemos nos servir da ajuda de outros tarefeiros, mas trabalhamos com um modelo de assistência integral, há muito adotado em nossa colônia. Acompanhamos nosso enfermo até que ele se veja capaz de caminhar por si mesmo. Enquanto não terminamos esta tarefa, não passamos adiante. Tal roteiro de serviço pressupõe o contato com várias atividades assistenciais, que nos levam à dilatação do conhecimento num sentido unitário e global. Afastamos-nos, assim, da assistência estritamente especializada, ainda em curso na Terra, forma eficaz de trabalho, mas que nos distancia da visão de conjunto, tão necessária ao nosso crescimento. É certo que, em diversas circunstâncias, necessitamos de conhecimentos especializados como agora, mas somos forçados a acompanhar de perto o processo e com ele crescemos na assistência integral. Outrora funcionávamos no modelo terreno, onde cada especialista tratava de uma particularidade do enfermo, mas se perdia o contexto global de suas necessidades e ninguém terminava por se responsabilizar por ele. Por isso, nossos dirigentes nos trouxeram esta outra forma de intervenção muito mais eficiente, capaz de nos atar aos destinos do assistido, de nos fazer envolver afetiva e efetivamente com ele, incentivando-nos a lutar verdadeiramente pela sua recuperação. Na Terra, com muita propriedade, se diz que o doente, que tem muitos médicos, na verdade não tem nenhum. E isso é exatamente o que conseguimos evitar. Por isso, todos esses embrióides e ovoides, além de carinhosa assistência que aqui recebem de enfermeiros especializados, têm todos os seus tutores zelando de perto pelos seus destinos. Assim funciona a misericórdia de Deus, que assiste o homem através do próprio homem. Deixamos o departamento com o compromisso de nos encontrar, no momento aprazado, com os encarnados que seriam envolvidos no processo de auxílio ao nosso amigo. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.